Bom dia. Primeiramente, obrigado pela Ju, Edneia. Sempre um prazer estar aqui falando para vocês. É uma aula que eu gosto bastante de dar, um lugar que eu gosto bastante de estar. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de saúde do cuidador. A gente vai fazer como foi também a aula da doutora Miriam, vai conversar um pouquinho e aí no final abrir para perguntas. Então, para iniciar, uma frase, né? Tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar existindo. Uma planta, uma criança, um idoso, o planeta. Tudo que vive precisa ser alimentado. Assim, o cuidado, a essência da vida humana, precisa ser continuamente alimentado. E o cuidado vive do quê? Do amor, da ternura, da carícia e da convivência. Cuidar, além de todas as definições que podem existir, mais científicas, a definição do cuidado é puramente emocional. É perceber a outra pessoa, é perceber os gestos, as palavras, a dor, a limitação daquela pessoa. Percebendo isso, o cuidador está apto para exercer efetivamente o cuidado daquela pessoa, a partir das particularidades, das necessidades de cada uma. Esse cuidado deve ir além dos cuidados com o corpo físico. A gente tem que entender também que existe um sofrimento emocional daquela pessoa decorrente daquela doença. E essa pessoa também tem uma história de vida. Então, a história de vida dela tem que ser levada em conta quando a gente está cuidando dela. Quais são as tarefas, né, do cuidador, então? Atuar como elo entre a pessoa cuidada e a equipe de saúde e o resto da família. Então, se a gente não tem um bom relacionamento com o médico, com o fisioterapeuta, com a pessoa do posto de saúde que vem lá para a nossa casa visitar, fica bem difícil. Até de passar, como a doutora Miriam colocou, às vezes de passar orientação. Se a gente não consegue formar, se não acontece um vínculo legal da família, da fisioterapeuta, do médico, da equipe de saúde, o negócio não anda muito bem. Então, é importante que a gente trabalhe, os dois lados, a gente consiga trabalhar para formar esse vínculo. Escutar, estar atento e solidário com a pessoa cuidada, ajudar nos cuidados de higiene, estimular a alimentação, ajudar na locomoção, nos exercícios, atividades que às vezes são passadas, orientações que são passadas para o dia a dia, administrar medicação, manter as orientações que foram feitas pela equipe e, como conclusão, manter ou melhorar a qualidade de vida de quem está sendo cuidado. Aí, quando a gente para e vê essa lista de coisas, que na verdade era muito maior, eu cortei pela metade. Então, você imagina, meu Deus do céu, né? Lembra aquela imagem da dona de casa que você pensa assim, o que eu tenho que fazer? Porque, além de cuidar de uma pessoa, você tem uma família, né? Você tem uma vida paralela àquilo. Muita gente tem um emprego, e aí? Como é que faz, né? Aonde fica cuidar de si mesmo nessa história? A gente acaba botando de lado, né? Quando, na verdade, se a gente parar para pensar, se a gente não tiver cuidado com nós mesmos, como a gente vai ter cuidado com o outro? Se o cuidado parte da gente? Não tem como existir, né? Então, por isso que é importante a gente sempre olhar a gente entende que o tempo é pouco, é difícil às vezes, mas assim, um pouquinho do nosso dia e aos pouquinhos a gente tem que sempre incorporar alguma coisa para o nosso bem-estar. Alguns sentimentos que a gente tem, alguns sentimentos negativos com relação ao cuidado que as pesquisas mais trazem, né? É a sensação de perda. Então, essa perda pode ser desde uma perda física. Então, meu pai, minha mãe andava, agora não está mais andando. Conseguia comer sozinho, agora não come mais. Apesar da gente não ter perdido aquela pessoa ainda pela morte, a gente sente aquela perda como se fosse uma perda mesmo, um luto mesmo. Então, você tem essa sensação de perda, pela perda cognitiva também. Então, a pessoa, esqueceu, lembrava de mim, agora não lembra mais. Sabia fazer algumas coisas que agora não sabe mais. Isso tudo é uma sensação de perda também. O isolamento social, que a pessoa acaba ficando, cuida daquela pessoa, fica o dia inteiro em casa, acaba não saindo, não sai de fim de semana, não vai dar uma volta, porque está dedicado somente ao cuidado. A maior vulnerabilidade biológica, então já se sabe que essas pessoas os cuidadores acabam tendo maior vulnerabilidade para a doença mesmo, não para a doença de Alzheimer, mas para algum tipo de demência. Mas
Então, são pessoas que estão mais suscetíveis a pegar uma gripe, a internações, pela sobrecarga emocional e física que o cuidado acarreta. E o estresse e a ansiedade. Mas, além disso, a gente sabe que nem de tudo negativo é uma coisa, né? Tudo tem seu valor positivo e negativo. As coisas positivas, então, relacionadas ao cuidado. Então, a gente tem o desenvolvimento de novas qualidades e novas competências. Às vezes, a gente estava em casa, era dona de casa, tudo mais, fazia as suas atividades, ou estava num trabalho que não gostava muito, e aí, quando cuida de alguém, se descobre. Ah, eu não sabia que eu podia fazer isso tão bem feito, e acaba fazendo. A aproximação da pessoa cuidada, isso acontece, a gente vê muitas vezes naquelas aquelas educações muito rígidas desde pequeno, então existe um afastamento entre mãe e filho, e com o cuidado isso acaba aproximando os dois ou as duas, e eu acho que isso acaba sendo muito válido. São chamados, né, os heróis do cotidiano, então a gente vê nos noticiários aquele monte de gente herói mesmo, de verdade, que fez não sei o quê, construiu, quando na verdade quem toca, nós profissionais da saúde ajudamos, mas quem toca são vocês. Vocês que mantêm aquele paciente ali, porque vocês que cuidam 24 horas por dia, né? Então, são heróis também. E apesar de tudo isso, a gente vê uma série de pesquisas dizendo que essas pessoas, os cuidadores, ainda se dizem satisfeitos com a vida. Então, é engraçado isso, é um sentimento ambíguo, ao mesmo tempo que você está feliz, você está um pouco mais triste por tudo que aconteceu. Então, a gente entende que prestar cuidado é uma tarefa estressante, mas envolve uma série de outras coisas. Então, envolve o recurso social que a pessoa tem, envolve antecedentes, envolve o contexto desse cuidado. Então, quem que eu tenho para me dar suporte no dia a dia, se eu consigo revezar com mais pessoas, se eu não consigo, se sou eu sozinha. Os recursos psicológicos que a pessoa tem, às vezes teve alguma coisa já no passado, que não... depressão, alguma coisa que pode... na verdade, às vezes prejudicar um pouco mais. E isso pode gerar determinadas consequências no físico da pessoa. As repercussões físicas que a gente mais vê, então, como queixa: dor na coluna, principalmente aqui embaixo, na região lombar, hipertensão arterial, dificuldade em dormir e exaustão física. Então, essas são as queixas mais comuns que acabam aparecendo pra gente quando uma pessoa está cuidando, além das queixas emocionais. Como conclusão, vocês, no cuidado do dia a dia, o que vocês podem perceber? O cuidado não é linear. Então, vai ter um dia que você vai estar super bem, vai estar lá em cima na montanha-russa. Ai, que delícia, tá tudo dando certo, tá andando pra frente, o tratamento tá dando certo, e aí, de repente, no outro dia, desce a ladeira, né? Então, a gente tem que entender isso e tem que se adaptar a isso. Tanto no nosso cuidado, então tem um dia que o cuidado vai ser super fácil. Eu vou lá, vou conseguir dar banho, vou conseguir fazer minhas coisas, aí no outro dia o paciente está um pouquinho pior. Aí a gente já não consegue fazer mais nada que a gente planejou antes. Então, a ideia é a gente se adaptar. A gente tem como mudar? Difícil. A gente vai se adaptar a essa nova rotina, implementando novas coisas para a gente, né? Pro cuidador. Aí, o papel da equipe de saúde de familiares é dar subsídio sobre a doença, é criar e manter espaços de troca de experiências, como esse espaço, que eu acho que, na verdade, na outra aula que eu tinha dado, já eu tinha frisado isso. Eu acho muito importante, porque apesar da gente estar aqui conversando com vocês e falando o que é, o que não é, o que a gente está trazendo de novo, tudo mais, a troca, o espaço do coffee break que vocês têm ali para conversar, então, olha, eu fiz isso e deu certo, tenta fazer isso. Às vezes vale muito também, às vezes não, vale muito com certeza. E lembrar sempre que para cuidar a gente tem que estar cuidado. Dar suporte emocional, então, ao cuidador, verificar se tem possibilidade de fazer rodízio entre os familiares para diminuir sobrecarga, auxílio de equipes especializadas sempre que possível, tá acompanhando, e manter-se engajado com você mesmo. Então, ter sempre um compromisso comigo mesmo naquele dia que eu devo fazer, que eu devo seguir. Algumas dicas, então, para a gente manter o bem-estar nosso e do paciente. Tentar fazer acordos com a pessoa cuidada,
na medida do possível e na medida de cada um, lógico. Então, a gente vai fazer o almoço, vou dar o almoço para o senhor e daqui a pouquinho eu vou tomar banho, tá? Então, assim, tentar negociar um pouquinho para a gente conseguir fazer as nossas coisas. O não quero, não posso, às vezes indica outras coisas. Então, não adianta, às vezes, a gente ficar forçando. Não, vamos. Ah, o fisioterapeuta mandou fazer os exercícios agora. Aí vai, não quero. Aí vai e faz a força. Então, às vezes, naquele momento não é o momento ideal. A pessoa está irritada por algum motivo que, às vezes, ela não sabe falar qual é. Então, aquele não é o momento. Então, a gente vai esperar um outro momento para tentar em outro momento. Tá? Respeitar também que se a pessoa falou não, às vezes é porque tem alguma coisa que ela não consegue definir o que quer, mas está errado. Encorajar o riso. Então, o bom humor, do mesmo jeito que as pesquisas trazem isso de satisfação com a vida, elas também trazem que pessoas bem-humoradas conseguiram encarar melhor o cuidado. Então, encorajar o riso, que o bom humor é uma boa maneira de contornar confusões, mal-entendidos. Procurar parcerias com outros familiares, outros cuidadores, equipes de saúde, a fim de dividir a sobrecarga. Então, conseguir, na verdade, vai passar pelo médico, conta para o médico um pouquinho do que está acontecendo. Vai na igreja, conta um pouquinho para mim o que está acontecendo. Assim a gente acaba dividindo a nossa sobrecarga, tanto física quanto emocional, e as coisas acabam fluindo um pouquinho melhor. Alternar o peso das atividades de cuidado ao longo do dia, conserve sua energia. Então, uma coisa que a gente vê muito, pelo menos eu vejo em cuidador formal, né? Não sei na família como é que funciona, mas, olha, eu vou dar o banho às 9 da manhã, e aí eu dou o banho, eu já tiro ele da cama, já coloco na cadeira e ando com ele no quintal. Então, é uma série de atividades extremamente pesadas, uma atrás da outra. Então, o ideal é o quê? A gente fracionar, deixar uma atividade. Intercalar essas atividades. Então, deixar uma atividade pesada e depois uma atividade leve. Por exemplo, vou dar o banho, que é uma atividade normalmente que é pesada para o cuidador, demanda energia e tudo mais. E aí, depois, eu vou dar a medicação, então, que é uma atividade mais leve. Tá? Então, procurar sempre intercalar as atividades leves com pesadas. Dá um período de 15 minutos de descanso entre as atividades. Então, quando acabei de dar banho, dei a medicação, para um pouquinho, respiro, para depois poder fazer outra atividade. Sempre se programar para sair de casa 15 minutos antes. Eu tenho que ir no médico. Ao invés de sair em cima da hora, sai 15 minutos antes, para a gente poder ir com calma, não ter que ficar correndo. Porque às vezes, pra gente, cuidador, é fácil, né? A gente sai correndo, pega um ônibus, vai, é tudo despachado. Mas se a gente está levando uma outra pessoa do nosso lado, às vezes a pessoa é mais debilitada. Então é um pouco mais complicado. Então, se programar para sair 15 minutos antes. Manter os produtos de casa na linha dos olhos ou abaixo, para evitar subir no banquinho e evitar uma queda. Descarregar o peso nas pernas de maneira alternada quando a tarefa for realizada em pé. Isso é uma orientação, assim, para a vida, tá? Não é só para quem é cuidador, para todos nós. Sempre que for realizar alguma atividade, 2 pés apoiados no chão e descarrega o peso nas 2 pernas, não em uma só ou em outra. Quantos de vocês aqui já cuida de alguém que é dependente, totalmente dependente? Poucos, né? Não muitos. Então, vale para orientações então, para vocês, para agora e para as outras pessoas já irem trabalhando isso. Deixar os pés afastados, totalmente apoiados no chão, sempre que for fazer alguma transferência postural. Às vezes a pessoa tem um pouquinho de dificuldade para levantar da cadeira, eu vou ajudar ela a levantar da cadeira. Então, nunca puxar pelo braço, ou não pegar na extremidade, nunca faça isso. Sempre trabalhe o mais próximo possível do corpo da pessoa. Então, se eu vou ajudar a levantar, abraça. Além de ser um contato físico, que na verdade é bom pra gente, é um contato mesmo para vocês, é um pouco melhor para a coluna. Então, apoia os 2 pés bem apoiados no chão e traz a pessoa bem perto do seu corpo para cima. Mantenha sempre as costas retas. Usar o peso corporal
como contrapeso do paciente. O que quer dizer isso? É isso que eu tô falando. Não puxa pelo braço, eu vou virar de lado a pessoa. Aí vai puxar pelo braço também, puxa pelo braço, pela perna. Sempre tenta usar o peso do seu corpo, nunca do seu braço. Então, se eu vou fazer uma transferência, eu pego na pessoa inteira e uso o meu corpo todo, e não só o meu braço. Tá? Isso diminui sobrecarga em ombro, diminui sobrecarga em coluna, tá bom? E, consequentemente, diminui dor. Dobrar o joelho, ao invés de curvar a coluna, também para fazer, às vezes, para baixar, isso já para a vida inteira, né? Para baixar, abaixar a cabeceira da cama quando quer mover uma pessoa para cima. Então, às vezes, a gente vai puxar, quando vai pegar o paciente para colocar mais para cima da cama, ou a pessoa para colocar mais para cima da cama, roda, se for aquela cama hospitalar, tenta rodar primeiro, ou quando não for cama normal, tenta puxar você mesmo, mas bem pertinho do corpo. Trabalhar o mais próximo possível do corpo do paciente e usar uma roupa que permita a liberdade de movimento. Então, gente, jamais a gente vai fazer alguma coisa de salto alto ou com uma calça jeans apertada, uma roupa desconfortável. Algumas dicas de exercício, então. Enquanto a gente estiver assistindo TV, movimentar os dedos das mãos, dos pés. Então, por exemplo, coloquei, a minha mãe está assistindo TV, eu estou assistindo junto com ela. Aí esse momento é seu também. Não precisa ser um momento que você vai ficar olhando para ela assistindo TV. Né? Você também pode assistir a TV e, enquanto isso, fazer alguma coisa para relaxar. Então, movimentar as mãos, os pés, massagear os pés com as mãos também. Você não vai estar deixando de supervisionar, mas você vai estar ali do lado fazendo uma coisa para você. Ao se levantar pela manhã, alongar os músculos do corpo, se espreguice. É engraçado isso, mas a gente perdeu o hábito de se espreguiçar. Né? Geralmente a gente levanta em cima da hora, sai correndo, pula da cama e acabou. Então, é um momento que a gente tem de manhã cedo. Então, pega esses 5 minutinhos antes de levantar da cama, se espreguiça um pouco, se alonga. Ao ficar sentado por longos períodos de tempo, reserve um intervalo para um pouquinho de exercício. Então, é nesse tempo que está assistindo TV ou que está sentado tomando sol na varanda, esse é um período legal para vocês procurarem para fazer alguma coisa por vocês. Incorpore os seus exercícios de relaxamento, não só de relaxamento, mas atividade física também, se possível, no seu dia a dia, de acordo com a sua rotina. Procure centros de saúde perto da área da sua residência e se informe sobre atividades físicas, atividades para cuidadores, para que vocês possam frequentar com frequência. Rodizie os cuidados com outros membros de família. Isso é muito importante para que vocês possam tentar tirar um pouquinho de férias, porque nem só de trabalho vive o homem. Agora, o que eu tinha pensado para vocês? Como vocês estão sentados há um tempo, vamos levantar todo mundo? Vamos fazer um pouquinho? É só ouvir o crec, 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 né? Gente, então essa orientação de exercício que eu vou passar para vocês agora são exercícios que vocês podem fazer em casa, tá? É tudo muito simples. Em 5 minutinhos vocês fazem todos, tá bom? Vamos lá, primeiro para o pescoço. Puxou o pescoço lá para o lado, deixa o outro ombro, bem para baixo. Não é para deixar o ombro aqui em cima, senão não adianta nada. Isso. Aí quem quiser pode fechar os olhos. Para o outro lado. Pensar em coisa mais positiva. Esquecer um pouco também, não é para fazer o exercício. E a gente fica assim, né? Que nem a doutora Miriam falou. Eu tenho que ligar para fulano, ciclano, beltrano. Mas eu preciso pegar a roupa. Deixa eu pegar a roupa. Pega a roupa. Aí acabou. Parou o exercício, não adiantou nada. Vamos lá agora, cabeça para baixo. E lá para cima. Sempre pode contar até 10. Baixou. Gira a cabeça um pouquinho. Quem tem tontura, evita esse exercício, tá? Ou faz sentado.
Outro que a gente pode fazer com os braços, então. Entrelaça os dedos, só que, ó, isso, viu? Todo mundo já sabe. Coloca lá pra cima. Vai um pouquinho para um lado. Você pode afinar a cintura. Pro outro. Isso. Ombro para cima, para baixo, lá para trás. Vocês percebem que a gente anda o dia inteiro assim, né? Parece que a gente tá andando normal. Aí quando a gente para fazer exercício, a gente fala, nossa, como eu tava dura, como eu tava precisando de alongar. Isso. Coloca as duas mãos, ó. Abraça o polegar. Isso, abraça o polegar. Coloca para baixo e gira. Isso. Vocês vão sentir puxando aqui, ó. Tá? E deixa bem fixo assim. Contou até 10, esse dói. Outra coisa, enquanto faz esse, ombro para baixo. Isso. Contou até 10, voltou. Coloca uma mão para outra, como se fosse rezar, para um lado e para o outro. Esse também. Deixa o ombro bem baixinho. Isso. Esse pode fazer, o outro pode fazer sentado também em casa. Entrelaça os dedos e leva lá na frente. Ombros baixos também. Vocês vão sentir puxar aqui, ó. Contou até 10. Esse a gente não vai conseguir fazer aqui, né? A não ser que todo mundo queira deitar. Mas, deitado na cama, cruza as pernas, como se fosse como mulher cruza mesmo, normal. E gira para um lado, dá pra ver aqui a sombra do desenho? Gira para um lado e gira para o outro, tá? Esse outro a gente também consegue fazer com as duas pernas, gente. Eu vou fazer só com uma. Esse outro dá pra fazer em pé. A gente pode se apoiar em algum lugar, só estica a perna, tá? Até 10 de um lado e do outro a mesma coisa. Também deitado. Puxa uma perna, conta até 10, puxou a outra e depois puxa as duas. E gira para um lado e para o outro. Essa aqui dá pra fazer, pode sentar todo mundo. Que é uma posição de alívio também, tá? A gente só vai lá pra frente, mas vai bastante. Vocês vão sentir as costas inteiras alongando. Isso. Solta bem o pescoço, não deixa o pescoço pra cima não, solta bem o pescoço. Só não batam a cabeça aí na frente. Isso. Voltou. Deu tontura? Então, e um último. Então, essa postura é usada bastante na fisioterapia. Vocês podem fazer em casa, ou assim como ele está na cadeira, ou pode empilhar um monte de travesseiro mais rígido um no outro e deixar as pernas meio que penduradas. Qual que é o benefício, né? Qual que é a ciência do negócio? A coluna, no seu dia a dia, ela tá toda juntinha. Quando você faz esse exercício, você afasta as vértebras uma da outra. Então, você cria um espaço entre elas que não estava existindo quando você estava de pé. Então, você alivia a sobrecarga nela e alivia a musculatura também toda que está adjacente a ela, do ladinho dela, tá? Essa postura pode manter por bem uns 30 segundos, tá bom? Ou até enquanto vocês acharem que se sentirem aliviados, tá? Oi? Sem movimento nenhum, tá? Se a gente for contar, deu o quê? Uns 5 minutos, tá? Então, é pouquinho tempo, perto do que a gente faz no dia inteiro, perto de 24 horas. Então, dá para tirar um pouquinho de tempo para a gente fazer isso para nós mesmos. É um tempo que a gente tem, tá bom? Só para terminar, antes disso, eu tinha a intenção de fazer, na verdade, uma dinâmica com vocês
na verdade, com frases relacionadas ao cuidado, mas eu não imaginei que vocês seriam em tantos. Então eu tinha trazido 30 papeizinhos, mas eu já contei, vocês são quase mais de 60. Então não vai dar muito certo. Então eu peguei aqui algumas frases. O que aconteceu? Eu trabalho no Hospital do Servidor Público, no setor, na enfermaria de geriatria. E lá a gente tem, a maior parte, assim, 90% dos idosos internados internam com cuidador, seja ele um familiar ou cuidador formal. E o nosso tempo de internação, por serem internações geriátricas, e todo mundo entender que são internações um pouco mais longas, elas acabam durando. Então a gente acaba formando um vínculo com essas famílias. E eu contei para eles no último grupo que a gente teve que eu ia estar aqui no sábado. Aí eu falei, olha, a gente precisa da ajuda de vocês. Vocês podem me ajudar a fazer algumas frases de cuidado positivas para incentivar todo mundo a seguir em frente, a dizer que nem tudo é tão pesado que não possa ser superado, né? Então eu peguei algumas frases deles, né? As melhores que deu para conseguir entender, e peguei outras 2 frases famosas para passar um pouquinho para vocês. Não são muitas, tá? Porque eu selecionei. O mais maravilhoso de cuidarmos de uma pessoa é olhar para elas e vermos em determinados momentos o quanto somos importantes para eles. Essa foi a Carla, que estava cuidando da mãe dela dentro do hospital. A doença pode ser um obstáculo, como um leão. Precisamos orar para termos fé, coragem e sabedoria para enfrentarmos as dificuldades do momento. Nem santos nem sábios podem fugir delas. Lutem para vencê-las. Essa é uma famosa. O bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo. Vem do hábito de olhar para as coisas com esperança e de esperar o melhor e não o pior. E essa é uma do Paulo Coelho. De que adianta temer o que já aconteceu? O tempo do medo já aconteceu. Agora começa o tempo da esperança. Então, gente, assim, o que eu queria que ficasse gravado para vocês, que o cuidado demanda uma sobrecarga física, uma sobrecarga emocional. Todo mundo sabe que é difícil, mas que nem por isso a gente deve parar ou pensar, mas não vou conseguir, não vou dar conta. A gente dá conta de um jeito ou de outro, sempre dá, tá? Mas a gente, nesse caminho, nesse percurso, a gente não pode esquecer da gente, tá bom? E é isso.